gente, isso aqui tu entra direto em sintonia com Deus. Eu não sei vocês, mas olha, eu entrei direto em sintonia com o Senhor. Senti a glória dele. Todo mundo lembrando do Jardim do Éden, né? Todo mundo lembrando. Tão gostoso, né? A gente às vezes apresenta a Deus, as pessoas tocam muito. Mas a verdade é essa, né? Que a gente tem uma necessidade de experimentar o novo, né? A gente quer viver o novo, quer experiências novas e um lugar diferente também para cultuar, né? Vai chegar o dia que talvez não vai dar para fazer isso no dia do culto, né? A gente fez isso dessa vez, mas o ideal é que não seja no dia do culto. Da rotina ali, mas antes para levar o pessoal que vinha aqui levar tudo, né? É uma experiência nova, né? Tenho certeza que já está sendo bênção e vai ser bênção até o final, amém? Então, já que estamos nós aqui, né? Todo mundo é da casa, eu queria deixar uma mensagem para crente, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. O pastor está um pouquinho sem voz, mas está dando para ouvir, né? Olha que linda! Opa! É a princesa do Luiz e da Silvânia. E na cela também. A Lara é o destaque. A Larinha é o destaque. Começa a comer antes da hora, olha pra mim, só pensa em comida nesse bandejo da família. Desde pequenininha, aquela mais nenenzinha, ela olhava pra mim e dizia assim, ó, papá. Agora ela já chega perto de mim, pastor Natália, e diz assim, ó, bolho. Ela diz. Amém, amados? Neemias capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 11, que vai ler do 11 até o comecinho do 20. Neemias 2, né? Neemias 2, a partir do versículo 11. Todo mundo achou aí? Eu tô vendo lá no fundo, lá um quero. Ontem eu fiz um vídeo sobre o quero. Se alguém entrar no meu Instagram, meu último vídeo é um vídeo sobre o quero. Eu explicando sobre o crente quero, né? Eu quero, mas eu quero. E aí Deus diz, não é agora ainda aqui, mas eu quero. É o crente quero. É um videozinho diferente que eu fiz. Entrar no meu Instagram, tá lá. Amém? Neemias 2, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, ó. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias ali, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então passei a porta da fonte e a piscina do rei, mas não havia espaço suficiente para passar o animal que eu montava. De maneira que de noite subi pelo vale e contemplei os muros. Finalmente voltei e entrei pela porta do vale. O vale aqui não é o vale da Gabriela Vale, tá? É o vale lá em Jerusalém. É que eu sempre tenho que fazer uma piadinha com ela, vocês já viram, né? Desculpa aí. Fazendo a propaganda da La Vale. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse,
Bem vedes vós a aflição que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos, de maneira que deram início a esta obra. Mas quando Sambalate, o honorita, o Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, ouviram a respeito disto, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Vamos repetir essa última fala? O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Mais uma vez, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu te dou graças por ter colocado essa mensagem no nosso coração e te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, para mais uma vez transmitir à tua igreja o que o Senhor deseja comunicar conosco no dia de hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou ficar em pé agora. Aleluia. Glória a Deus. Dá um glória aí. Glória a Deus. Nós somos Batista Pentecostal. Aleluia. É isso aí. Não dá mole não. Deixa o fogo baixar. Amados, então essa passagem aqui, né? Quem já leu o livro de Neemias sabe que Neemias, ele era o copeiro do rei, né? E que enquanto desempenhava a sua função, e a função do copeiro era provar, né, as bebidas que o rei bebia, enquanto ele estava ali no palácio provando as bebidas, se a gente for ler o capítulo 1 de Neemias, você vai saber que veio uma pessoa e trouxe para ele a notícia, né, de que a sua terra natal, a sua Jerusalém, havia sido sitiada, destruído e queimado a fogo, né? E os muros foram derrubados. E a Bíblia vai dizer então que Neemias, ele fica alguns dias de jejum, alguns dias de oração e clamor a Deus pela sua cidade. E depois daquele tempo de oração e de lágrimas e de jejum, ele vai até o rei e ele pede autorização para o rei para ir até a sua cidade para reedificar os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos. No primeiro momento, o rei fica um pouco preocupado, porque o rei nunca tinha visto Neemias triste antes, né? Imagina quando a gente convive com alguém que está sempre rindo, né? Tem pessoas que têm esse dom, né? Eu tenho uma cunhada, chama Caterine. Eu vejo, sempre, as vezes que a gente sempre esteve junto, ela tem esse dom, está sempre sorrindo, sempre rindo, né? Então tem pessoas que têm esse dom, eu considero um dom, né? A pessoa está sempre rindo, né? Eu já não tenho esse dom, que tem horas que você vai ver o pastor Christian, assim, pedindo: meu São Jesus dos crentes, por que me abandonaste nesta hora, né? Então tem hora que a gente não consegue sorrir o tempo todo, né? E tá tudo certo, né? Porque tá escrito que tem tempo de rir, tem tempo de chorar, então tá tudo bem. Mas tem pessoas que têm esse dom. E tá sempre rindo, sempre com um sorriso nos lábios, né? E talvez Neemias, pelo fato de ser alguém que provava a bebida, né? Vai que sempre que ele provava, ele tomava uns golinhos também, né? Vai saber, né? Não se sabe, né? Então Neemias, se ele provava alguma coisa, ele estava sempre feliz, né? Imagina, tomando uns golezinhos, né? De vinho. E para surpresa dele, um dia ele aparece na presença do rei e ele não estava com aspecto assim, eu imagino que estava um pouco abatido, né? E o rei
já identificou imediatamente, né? Agora, por que Neemias estava abatido? Neemias estava abatido porque a sua cidade, a terra dos seus pais, havia sido destruída, estava em ruínas, os muros tinham sido destruídos, a cidade tinha sido queimada. E é natural, né, que quando nós participamos de algo que era grande, algo que era bom, algo que era legal, maravilhoso, e de repente a gente vê um outro aspecto daquilo, ou daquela obra, é natural que a gente venha se abater, né? Eu hoje à tarde, por exemplo, eu participei de um evento onde nós estávamos ali reunidos, algumas pessoas que fizeram parte de um grande avivamento, né? Nós estávamos ali reunidos em alguns homens que a gente juntos presenciamos momentos incríveis, juntos presenciamos, fizemos parte de uma igreja que tinha 40 membros e se tornou em mais de 1000 membros, por conta dessa visão de células, por conta desses encontros com Deus e todo esse mover celular. E nós presenciamos isso, nós vivenciamos isso. Nós vimos uma igreja sair de 40 para ir para mais de 1000. E isso tudo muito rápido, né? E vivemos realmente assim um boom de avivamento. E quem participou disso, hoje, presenciar uma outra fase da igreja pode, em algum momento, se tornar um motivo de tristeza, ou até mesmo de apatia, ou de desânimo, ou de melancolia, porque muitas vezes vem aqueles pensamentos na nossa mente: será que nós nunca mais vamos poder viver aquele avivamento que a gente viveu, né? Então esses pensamentos vêm, né? Agora imagina, no caso de Neemias, não era nem questão de pensamento, era algo real, né? Não era uma notícia, não era um pensamento, um dardo inflamado do maligno que vem na mente dele. Não, era uma notícia real, uma notícia verdadeira. A cidade dele, onde ele habitou, onde ele talvez se regozijou, desfrutou, se alegrou, tinha sido queimada. E o que sobrou? Cinzas e um muro para ser reconstruído. Então eu pergunto para vocês, dá para ficar alegre com uma situação dessa? Dá para ficar feliz? Dá para soltar fogos de artifício? Não tem como, né? Só se a pessoa não tiver sentimentos. E o rei percebeu isso. O rei percebeu que Neemias estava abatido. Mas, embora abatido, ele sabia, o próprio Deus havia colocado nele o sentimento de missão, de ir até a sua cidade, embora ele sendo um copeiro, não era engenheiro, não era arquiteto, não era pedreiro, nem carpinteiro, mas ele tinha um senso de nacionalismo, um patriotismo, né, um senso de responsabilidade dentro dele, que levou ele a trazer para si uma responsabilidade de ir até a sua terra para reconstruí-la. E o rei, prontamente, e vocês sabem que aquele rei, ele representa o nosso rei, né? Prontamente deu a Neemias o que ele precisava. O que você precisa? Né? Você precisa de recurso financeiro? O que você precisa? O rei entregou na mão de Neemias: vai para a sua terra, pode ir, né? Que não vai te faltar recurso. Assim, da mesma forma, amados, para nós hoje, enquanto nós estivermos nessa missão de estabelecer o reino de Deus na terra, pode ter certeza, não vai nos faltar nada. Embora que a gente passe por provas de fé, passa por provas de escassez, passa por provas das mais diversas possíveis, passa. Por quê? Porque nós tramitamos no ambiente da fé. Nós somos chamados de crente. E quem é crente? Crente é quem crê.
nós somos os caras da fé. E é impossível ser reconhecido como homens e mulheres de fé sem ser desafiados na nossa fé. Então nós somos o tempo todo desafiados na nossa fé, né? E glórias a Deus, porque sempre que nós somos desafiados na nossa fé, o nome de Deus é glorificado. Amém, Senhor. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé e o nosso Deus é o Deus da fé. Amém. E nós somos os filhos da fé. Amém. Amém? Amém. E interessante, quando Neemias ele vai para Jerusalém, Não quer. quando ele chega em Jerusalém, versículo 11, né? Depois dele ficar 3 dias em Jerusalém, Fica tu lá pegar. ele resolve de noite, alguma coincidência? Agora vamos De noite, pegar. com alguns poucos homens, alguma outra coincidência? Ô, glória. Né? Com alguns poucos homens, ele decide ficar em silêncio, ele não declara nada, o que tinha no coração dele para fazer. Ele simplesmente guarda no coração. Nem animal ele não tinha com ele, somente o que ele montava, né? Provavelmente um cavalo, né? Ou um camelo, vai saber. Né? Era um animal que tinha com ele ali. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, embora que Deus já está falando desde o começo, né? Para começar uma obra, nós não precisamos de muita gente. Satanás, ele está o tempo todo dizendo na nossa mente que eu preciso começar grande. Né? E eu já preguei algumas vezes, né? Quem despreza o dia dos pequenos começos, né? Esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Né? Não despreze os pequenos começos. Já dizia um pregador, né? A única coisa que nasce grande é dinossauro, é monstro, né? Então nós não precisamos de muitos. Nunca é demais lembrar que foi apenas 5 pães e 2 peixinhos, foi o suficiente para Jesus fazer um grande milagre. Jesus não tinha uma rede cheia de peixes e uma padaria portátil para alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Ele acrescentou. Pior um pouco. Com 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente. Então, amados, nunca é demais lembrar que Deus não precisa de muitos para fazer um milagre. Neemias foi para a sua cidade e ele estava ali com apenas alguns poucos homens. E a Bíblia diz que num primeiro momento ele guardou silêncio. Ele guardou silêncio. Ele não saiu falando para todo mundo, ó, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, a estratégia é essa, a estratégia é aquela. Não, ele ficou em silêncio. Né? O que a gente aprende aqui? Né? Que tem o tempo de silêncio, tem o tempo da oração, e nós estamos vivendo esse tempo. Nós começamos agora um trabalho de oração online todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30. Tem algumas pessoas que estão entrando ali pelo aplicativo do Google Meet e a gente está orando, né? E todos os dias a gente está orando. Uma das coisas que a gente está orando, Senhor, nos dá as estratégias certas para Canelinha, nos dá a estratégia certa para Tijucas, mostra quais são os próximos passos, o que a gente pode fazer que vai dar certo em Tijucas, que vai dar certo em Canelinha, né? É um tempo de oração. Nós precisamos orar, porque Deus é que sabe a maneira certa de alcançar essa cidade para Jesus, né? Então, tem aquele momento que não é de fazer muito barulho, né? Realmente é o tempo do silêncio, é o tempo da oração. E nós estamos vivendo esse momento e está tudo certo. Né? A nossa igreja é uma igreja que ela já passou vários ciclos, várias fases. E desculpa se isso ofende alguém, mas para mim, eu considero que a gente está vivendo um recomeço, porque oficialmente, né, eu e minha esposa, oficialmente é muito pouco tempo que a gente assumiu, né?
E hoje de manhã, ali no Café de Pastores, o pastor Gercélio compartilhava com a gente que ele levou 2 anos tendo um momento assim de estruturação, de silêncio, de oração, para dizer, não, agora a igreja tem a cara do pastor, agora realmente a gente vai para cima. Levou 2 anos, né? Então, nós temos o nosso momento, nosso tempo, né? De reestruturação, de se adaptar com esse pastor novo, que é chato pra chuchu, né? Mas tem gente que gosta. Né? A pastora Patrícia aguenta, vocês aguentam também. Né? Então, amados, veja que... Obrigado. Não, nem foi antes. Ainda bem que tem momentos que eu sou... Tem momentos que eu sou meio surdo, assim, eu só escuto algumas coisas que me interessam. Amados, e Neemias, ele nesse primeiro momento, ele ficou em silêncio, mas ele não ficou em silêncio, só em silêncio. Ele estava contemplando as ruínas, né? Eu gravei um vídeo essa semana sobre a importância de contemplar, né? A gente vive uma geração que se perdeu um pouco a arte do contemplar, né? Davi, ele disse, eu gostaria de estar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu santuário. A contemplação é um ensinamento bíblico. Contemplar, né? Contemplar essa belezura aqui, ó. Se eu parar para contemplar essa belezura aí, como que alguém vai duvidar da existência de Deus, né? Quando a gente contempla, né, a perfeição daquilo que Deus fez, né? Então, a contemplação, ela é um ensinamento bíblico. Os fotógrafos, eu falava no vídeo essa semana, que eles têm esse dom, né, de capturar imagens, de contemplar e registrar aquelas imagens, né? Agora, aqui no caso de Neemias, ele estava contemplando uma coisa que não era legal. Ele estava contemplando a sua cidade destruída. Ele está contemplando tijolo sobre tijolo, destruição, catástrofe. E aqui, amados, cabe aqui um parêntese. Contemplar coisa ruim, a gente pode e até deve, por um momento. Para que serve contemplar o caos? Para a gente se localizar, para a gente se localizar o que a gente já foi, o que a gente perdeu, porque às vezes, amados, o fato da gente ter vivido uma situação melhor no passado pode sinalizar para nós que algumas coisas foram perdidas. E se algumas coisas forem perdidas, não é pecado lutar pela restituição delas. Agora, ninguém vai ficar olhando para o caos para ficar se lamentando. Ai, que saudade de 1900 antigamente, quando era assim e assado. Meu Deus, que saudade. Aí tem gente que entra nesse lugar e não sai mais daí, né? E isso daí é perigoso, né? Que é o famoso, como é que chama? Saudosismo? Ou tem uma outra palavra? Né? Tem uma outra palavra. Nostalgia, né? A nostalgia é perigosa, né? Uma coisa é contemplar uma situação para tentar me identificar e saber o ponto de partida de onde eu vou começar. E outra coisa é permitir que isso se transforme numa nostalgia, né? E tem gente que adora, né, ficar lambendo o passado, ficar, meu Deus, quando era em 1900 antigamente. Então isso é meio perigoso, né? Então, acontece, né? Hoje de tarde, por exemplo, a gente estava ali em algumas pessoas que participaram de um avivamento juntos, então acontece da gente estar lembrando, né? Mas eu não posso cair nessa da nostalgia, eu não posso cair nessa de ficar desejando viver o passado. Por quê? Porque Deus tem um novo pra gente. E se o novo for melhor, né? E pode ser melhor. Amém? Então, Neemias contemplou
Até o momento que Neemias resolve, como líder, dar uma voz de comando. Bem vedes a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, Todo mundo canta parabéns. as suas portas queimadas a fogo. E aí Neemias então dá uma voz de comando: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Então tem o tempo do silêncio, tem o tempo da contemplação, mas tem a hora de arregaçar a manga. E aí a importância do líder, né? O líder pegou e disse: ó, pessoal, agora deu de lamentação, deu de lágrimas, deu de ficar olhando para o muro quebrado, deu de ficar olhando para o incêndio. Chega, essa fase já passou. Agora é uma nova fase, agora é arregaçar as mangas e vamos botar a mão no arado e vamos levantar esse trem. Ok? Quantos estão comigo? Amém? Amém? Foi o que Neemias fez, né? E aí o povo respondeu: levantemo-nos e edifiquemos. E é incrível que foi só o povo decidir: ó, Neemias, estamos contigo. Vamos levantar esse muro. Vamos fazer a coisa acontecer. Vocês acham que o inimigo ficou de braços cruzados, assistindo? Olha lá, eles estão levantando o muro, ó. Eles estão se mexendo, estão fazendo alguma coisa. Foi só eles decidir que já se levantou um tal de Sambalate, um tal de Tobias e um tal de Gessem, o árabe. Foi só eles decidirem botar a mão no arado que já se levantou 3. Né? Então, amados, a oposição, seja ela espiritual, seja ela física, seja lá de que ordem ela vem, ela sempre vai se levantar. Às vezes, dentro da nossa própria casa. Mas isso já é desde aquela época, né? Desde Caim e Abel, né? Que foi a palavra que a Gabi ministrou na oferta semana passada, né? Poxa, um irmão se levantou contra o outro. Então, oposição sempre vai existir. Só que é nessa hora que nós precisamos lembrar que nós não temos que lutar contra pessoas de carne e de sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades e poderes do mal nas regiões celestiais. É na oração que nós vamos vencer todas as nossas guerras. Por isso, amados, nós precisamos orar, né? A oração de sábado de manhã não deu mais, Luiz? Uma pausa. Né? Deu uma pausa? Vamos retomar essa oração aí. Porque a oração ainda é uma das maiores armas, né, que Deus colocou na nossa mão para vencer todas as nossas batalhas. Amém? Amém. E para encerrar, amados, a oposição se levantou, né? Por acaso vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Era o próprio rei que tinha dado autorização para Neemias, né? Então o inimigo ele faz esse jogo de palavras, né? Para tentar nos confundir muitas vezes, né? E aí Neemias responde: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Amados, Deus me trouxe aqui nessa noite para lembrar vocês que quem vai fazer a gente prosperar nessa obra é o próprio Deus. Amém? Amém? É o próprio Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Ele é que vai fazer essa obra prosperar. Por isso, tire os olhos do caos, tire os olhos daquilo que não deu certo, tire os olhos daquilo que está queimando e coloque os olhos em Jesus, amém? Porque é Ele que vai nos fazer prosperar, como já tem feito até aqui, amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Você vai fazer parabéns. Vamos dar as mãos, amado. Parabéns. Vamos orar agora? Vamos orar. Já vamos orar pela Dona Vai Luísa? cantar parabéns. A Luísa vai passar por uma outra cirurgia, né, Dona Luísa? Já está marcado, Dona Luísa? Não. Cirurgia do que é? Ela já fez quantas cirurgias da útero? Útero? Agora é o útero de Dona Luísa. Pouquinho. Oh, misericórdia. Tem gente que é forte, né? Pega aqui. Mas amém.
O meu amor, dá a mãozinha aqui, minha linda, para nós orar. O pastor está pedindo que tem que dar a mão para a Lara. Que mão quentinha da Lara, da Gabriela, que gelada. Mão quentinha da Raíssa. Gelada. Amém. Vamos orar pela dona Luísa. Amém. Alguém mais tem algum pedido de oração? Eu quero ter um resultado do exame do meu irmão. Não quero dar Que eu já estou notícia. esperando uma biópsia. Eu vou falar uma biópsia. Eu quero essa biópsia de boa. Amém. Jesus. Amém. Oração pela Raíssa. Amém. 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 Mais algum pedido de oração? Continuar orando pelo Marcelo. Quero pedir pela Mabi também. Amém. Botar na altar do Senhor esses nomes. Tenho duas irmãs também. Uma, inclusive, eu convidei para vir hoje. Quer dar a mãozinha? Ela, senão não precisa passar para me buscar ela perto, daí eu vou. Mas ele não apareceu. Temos que orar que ainda não conseguiu um lugar ainda para a gente fazer o dia próximo domingo, né? Que seria É, o domingo agora, né? o culto Não sei quem da falou. família, da ceia e do O aniversário pastor do não pastor. perguntou no domingo lá quem comentou que tinha um lugar em Tijuca. Por enquanto ainda não se levantou ninguém. Eu tentei ali com o Manos, mas ele não me deu resposta ainda porque parece que vai ter alguém no dia 2 e ele não confirmou ainda. Pelo amor de Deus. Até lá tentar falar com ele. Não, pelo... Para nós vai ser o dia da ceia vai ser dia 2, né? a gente faria no dia 3, né? Dia 1 é sexta. Hoje É. a gente 2 é pode. sábado. Dia 2 é sábado. Isso. A gente pode fazer a ceia. Mas ele quer fazer ceia lá, o né? pastor. Isso, eu queria fazer tudo lá. Ele já reuniu o pessoal, a igreja e fazer Fazer ceia. tudo lá. Carinha da desobediência. E se, Ela está perguntando que é bom. e se não for abusar dos dons do pastor, né? Se o pastor puder depois tocar mais um louvorzinho antes da gente. Amém. Não quer abusar. Ai, gente, eu amo Eu tô louvor, eu amo então. Porque todo mundo quer Mas vamos estar orando. Uma coisa que eu fico um pouco temente, né? Por exemplo, eu estive naquela célula de segunda-feira ali, né? Então foram muitas pessoas que estavam ali, foram convidadas para ir no culto. Então não é bom a gente ficar mudando muito, né? Mas aí o pastor não comunicou que nós íamos ter um. É que tá ainda. Não, mas foi botado o cartaz lá, né? Foi colocado o cartaz Deixa a só. luz acesa, até depois tem que ir lá e Só apagar. não tem como ficar fazendo isso muitas vezes, né? Não. Uma vez que é anunciado que o culto é no sábado, tem que manter, né? Manter no sábado. Amém? Quando a gente sentir um desejo que para fazer, pode fazer uma sexta, um dia que o irmão puder. Sim, é fora a parte. É uma crescente, acrescentar. Amém? Parabéns Glórias a Deus. você na querida. Amém. A gente vai estar. O nome da senhora mesmo é? Luiz. Dona Luísa, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui nessa noite. Te damos graças pela tua presença, pela tua palavra, pela tua direção, Pai, pela palavra que o Senhor comunicou através da irmã Doris, Pai. Ô Senhor, por tudo que foi feito aqui nessa noite, pela realização desse projeto, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, principalmente porque o Senhor está conosco o tempo todo. Tu és Deus Emanuel, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, levantar um clamor a Ti, Pai, e colocar diante do Teu trono, Pai, a vida da Tua irmã, da Tua filha, Pai. A Luísa? A dona Luísa que está aqui, Pai. Ela que precisa fazer esse procedimento cirúrgico, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, providencia todos os detalhes, Pai. Toma a mão dos médicos, enfermeiro, anestesista, Pai, para que esse procedimento venha acontecer no tempo determinado pelo Senhor e que tudo venha correr da melhor forma, Pai. E que essa cirurgia venha a ser um sucesso, Pai, para a honra e para a glória do nome de Jesus, Pai. Cuida dela, guarda ela de todo mal, Senhor, e providencia para que tudo corra bem da melhor forma, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos também pelo resultado da biópsia, Pai, do irmão, da irmã Doris, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Teu trono, Pai,
para que o resultado seja favorável, Pai. Em nome de Jesus, opera o teu milagre, Senhor, e dá um bom resultado, Senhor, para todos aqueles que estão aguardando o resultado dessa biópsia, Pai. Colocamos mais uma vez a vida do Marcelo, Pai, dentro do teu trono, Pai. Opera, Pai, para que essa pedra no rim, esse cálculo renal, Pai, venha a ser expelido, Pai, de uma maneira definitiva, Pai. E ele venha a receber uma cura total para a glória e honra do nome de Jesus, Pai. Colocamos, Pai, a vida da Raíssa que está aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus. Tu conheces a vida dela, tu sabes, ó Pai, tudo que ela precisa, o que ela está passando. E nós pedimos, Pai, pelo teu milagre, pelo teu poder na vida dela, Pai. Que o Senhor dê a ela vitória completa, Pai, em todas as áreas, ó Pai. Física, espiritual, emocional. Pai, em nome de Jesus, sabemos que a Raíssa, ela é escolhida tua, Pai. Que o Senhor começou uma boa obra na vida dela. E que o Senhor é fiel para completar. Nós abençoamos a vida da Raíssa, Pai. E declaramos a tua vitória sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos, Pai, também pela minha saúde, a saúde da minha esposa, Pai. Restaura, Pai, a nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Colocamos, Pai, diante do teu trono esse sonho de no dia 3 de maio, Pai, poder reunir a tua igreja, Senhor. Vem providenciando um local, Pai, para que nós possamos reunir o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, providencia um sítio, providencia um local, para que esse sonho de estar novamente fazendo o dia da família, Pai. Em nome de Jesus, providencia um local, Pai. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E te pedimos que o Senhor continue dando estratégias novas, Pai, para a igreja de Tijucas e para a igreja de Canelinha, Pai. Em nome de Jesus, vem fortalecendo a tua igreja na força do teu poder. Vivifica a tua igreja, aviva a tua noiva, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Anima, encoraja a tua igreja, Senhor, para que nós possamos, Pai, estabelecer o teu reino nessa cidade. Que venha o teu reino de justiça, de paz, de alegria, de amor, de misericórdia e de perdão sobre Tijucas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Então, a pedido da Gabi, né? Vai sair mais uma música. Vamos encerrar com a música de comunhão, amém? Nos dá a oportunidade para cada um estar dando um abraço bem forte, né? Um aperto de mão, né? Do seu irmão, para não perder o costume, amém?
parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Aleluia! O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a grandemente a todos. vida